Fala galera, André Ferreira na área. Hoje eu vou falar sobre um tema que não tem muito a ver com tudo que eu tenho postado aqui no canal, mas um tema que eu considero super importante, né? E eu vou começar a fazer uma série de vídeos aqui falando sobre outros temas que não são propriamente desenvolvimento de jogos, mas que tem a ver com esse universo de tecnologia, informática e tudo mais, passando um pouco da minha experiência aí de vida, de trabalho e tal, nesses últimos 15 anos aí que eu tenho atuado diretamente no mercado de tecnologia, né? E hoje o meu tema é falar sobre Bitcoin, né? Por que que eu comecei a utilizar Bitcoin, em que cenário que eu descobri o Bitcoin e tive contato e tudo mais, e por que que eu acredito tanto em criptomoedas e principalmente no Bitcoin, efetivamente. Então vamos lá. Se você não entende nada do mercado de criptomoedas, né, e começar a fazer uma pesquisa básica aí no Google, você vai ver que a ideia inicial, né, de uma moeda digital, né, não propriamente só o Bitcoin, ele surge ali nos anos 70, 80, né, já tem bastante tempo que se discute sobre essa questão. Inclusive uma coisa interessante que o Satoshi Nakamoto, né, que é o pseudônimo aí que é o criador do Bitcoin, ele no primeiro bloco, né, de mineração do Bitcoin, ele colocou o link de uma matéria interessante, até quem quiser aí, procurar. Essa matéria fala sobre a questão de emissão de moeda fiduciária, né, da emissão de moedas para salvar os bancos que estavam tendo crise, né, que passam por aquele momento ali histórico da crise de, se não me engano, 2008, 2009, não lembro direito quando que foi, mas o governo americano nessa época emitiu papel moeda, né, para conseguir salvar os bancos que estavam quebrando ali por causa da crise e tudo mais. Então você começa a estudar e você começa a perceber algumas falhas, vamos dizer assim, no sistema monetário que a gente vive, né? Então os governos eles têm o monopólio da emissão de moeda fiduciária, né? E obriga que todo mundo que mora aqui no país, cada país, né, utilize essa moeda obrigatoriamente, né? Então você é obrigado a ter que aceitar transações dessa moeda. Para você ter uma empresa no Brasil, por exemplo, você é obrigado a aceitar pagamentos em real. Por quê? Porque o governo controla essa moeda pelo Banco Central e pelos bancos, né? E tem total controle da emissão dessa moeda, quem tem a posse dessa moeda e tudo mais, né? Principalmente agora com o uso do Pix, né? Você tá passando todas as informações de consumo, de onde você compra, o que você compra, que horas e tudo mais, utilizando o Pix. Mas assim, o meu conhecimento, né, de Bitcoin, ele veio posterior a 2017, tá? Então até 2017 o que acontecia? Eu tinha ouvido falar de Bitcoin, tinha ouvido falar, alguns amigos meus falaram assim, tem essa parada aqui que tá acontecendo, Bitcoin e tal, não sei o que. Na época eu não dei a mínima bola, né? Isso eu tô falando assim 2015, 2016, tá? Se eu tivesse prestado atenção nisso direito, tivesse estudado mais sobre, muito provavelmente eu teria muito mais dinheiro do que eu tenho hoje, porque eu já teria começado a mineração, a compra de Bitcoin há mais tempo, né? Mas efetivamente eu tive o primeiro contato real com Bitcoin em 2017. Por quê? Vou contar uma historiazinha aqui curta, né, sobre os acontecimentos na minha vida nesse período para levar a querer entender mais sobre Bitcoin, né? Até então, né, até 2017, eu trabalhava e tinha pequenas empresas em áreas totalmente diferentes da área de tecnologia, né? Teve um período da minha vida que eu decidi sair integralmente da área de tecnologia, já estava meio de saco cheio e tal, estava meio desacreditado. E aí eu abri um bar aqui na cidade que eu moro, né, em Vila Velha. E esse bar, ele durou mais ou menos um ano, mais ou menos, e me deu um prejuízo absurdo, tá? Eu saí desse bar com uma dívida de mais de 200 mil reais. E aí, sem saber o que eu ia fazer da minha vida, né? Eu fui procurando soluções ali para conseguir pagar essa dívida que eu tinha e conseguir sobreviver, né?
Então, assim, eu tive uma oportunidade de trabalhar para uma empresa francesa lá no Rio de Janeiro. Então, em junho de 2017, eu peguei as minhas coisas e me mudei para o Rio de Janeiro, né? Fui morar primeiro em Botafogo, depois na Barra da Tijuca. E comecei a trabalhar nessa empresa, prestando consultoria e trabalhando efetivamente ali também no desenvolvimento de soluções. Então, em 2017, né, em junho de 2017, eu já estava no Rio de Janeiro, morando no Rio de Janeiro e tal. E o que aconteceu? Um dos funcionários que eu tinha desse bar que faliu, ele abriu um processo trabalhista contra mim, com toda a razão do mundo, tá? Eu não tiro o mérito da abertura desse processo, ok? Eu estava devendo dinheiro pro cara, não tinha condições nenhuma de pagar e estava começando a me reestabelecer financeiramente com essa ida pro Rio de Janeiro e tal. Só que aí o que aconteceu? O processo desse processo, né, judicial, que foi o meu assim, o problema disso tudo, tá? Por quê? Em teoria, aqui no Brasil, a lei deveria funcionar da seguinte forma, né? A pessoa abre o processo, essa pessoa que está abrindo o processo, ela tem que colocar um endereço, né, de residência de quem você está processando, para que um oficial de justiça vá até essa pessoa e intime essa pessoa, né? Entregue lá uma carta, um ofício, para você saber que você está sendo processado. Porque como que você vai saber que você está sendo processado, né? Vamos pensar assim, um cidadão comum, né? Quem aí fica monitorando o CPF ou o CNPJ para saber se está tomando processo de alguém? Ninguém, né? Normalmente isso, talvez as pessoas que têm um pouco de condição financeira melhor aí, paguem o advogado, paguem um advogado para ficar fazendo esse monitoramento, né? Mas o cidadão comum, né? A maioria das pessoas, elas não tem esse sistema para poder saber, né? E você não recebe nada por e-mail, nem nada do tipo, você recebe uma carta, né? Então o oficial de justiça, ele tem que ir lá te entregar essa carta. Se o oficial de justiça não consegue te encontrar, né, ele vai voltar, vai falar, não consegui intimar a pessoa, e aí a pessoa que abriu o processo, ela teria que, teoricamente, procurar para saber se você mudou de endereço e atualizar esse endereço para o oficial ir lá de novo para conseguir intimar a pessoa. Como eu falei, no meu caso em específico, eu tinha me mudado para o Rio de Janeiro, né? Tava trabalhando no Rio de Janeiro e tudo mais, então eu não estava mais residindo em Vila Velha, que era onde seria o meu endereço para poder receber essa intimação e tal. Mas, por alguma coisa que eu não sei, né, eu tenho algumas teorias com relação ao que aconteceu, o oficial de justiça colocou lá no processo que foi entregue a intimação. Não sei se ele entregou para um vizinho, não tenho a mínima ideia do que aconteceu e tal. E aí esse processo, quando acontece isso, né, esse processo começa a correr. E nisso que ele começa a correr, você tem um período lá, um tempo para você poder responder, né? Só que como não tinha nenhum conhecimento que esse processo existia, né, o processo foi julgado, é o que a gente chama de julgamento à revelia, né? O juiz simplesmente olhou ali os autos, viu que não tem defesa, porque não tinha defesa, não tinha advogado, não tinha resposta, tudo mais, e ele julgou procedente e mandou que o banco, que eu tinha conta na época, era o banco original, pegasse todo o dinheiro que tinha na minha conta na época e bloqueasse esse dinheiro. Então, um dia, simplesmente, eu estava almoçando com um amigo e aí, quando eu fui pagar a conta, minha conta estava zerada. E aí a gente começa a ter algumas coisas estranhas, né? Porque o processo, depois eu fui procurar saber, né? Eu tive que ligar pro banco para saber o que aconteceu, cadê meu dinheiro e tal. Aí o banco falou, tem uma ordem judicial, essa ordem judicial mandou bloquear a sua conta e o dinheiro que tinha na sua conta, né? Tirar todo o dinheiro que tinha na sua conta. E aí eles me deram o número do processo, aí eu fui fazer uma consulta, pedi um auxílio para um conhecido da minha mãe para poder fazer a consulta desse processo, porque também não é tão simples assim, tão trivial você fazer uma consulta de processo. E aí a gente viu que era um processo trabalhista, que lá constava que eu tinha sido intimado, sendo que eu não estava residindo mais no endereço que tinha sido vinculado no processo. E aí eu fui procurar falar com o advogado para falar assim, o que eu faço nessa história, entendeu? O que dá para fazer? Porque se o processo tem uma custa processal de 10 mil reais, que era o que estava sendo pedido no processo, na minha conta na época tinha mais ou menos 37 mil reais, quase 40 mil reais.
E aí simplesmente eles mandaram tirar todo o dinheiro que tinha na minha conta e eu não tenho dinheiro para pagar um advogado, não tenho dinheiro para pegar um transporte, para fazer nada. Por sorte, eu tinha um cartão de crédito que minha mãe tinha emprestado, porque, né, como eu tava com mais de 200 mil de dívida, eu não tinha dinheiro para poder fazer nada, não tinha crédito, né, não tinha cartão de crédito, não tinha nada. E aí tive que sobreviver ali com esse cartão de crédito nesse período, até que eu recebesse da empresa que eu estava trabalhando e tudo mais. E aí, obviamente, tive que mudar conta de banco, fazer uma série de coisas e tal, porque eu estava com medo de simplesmente o dinheiro que batesse lá na minha conta do original simplesmente sumisse novamente, né? E aí eu comecei a fazer tudo com dinheiro em espécie, né? Comecei a pegava o dinheiro que eu recebia, sacava esse dinheiro ou colocava numa conta de terceiro, que não fosse a minha e tal, com medo de acontecer. Então, perceba, né? Um processo que eu não tinha conhecimento, né? Não sei se foi má fé do oficial de justiça ou alguma coisa desse tipo, porque eu efetivamente não recebi intimação, o processo foi julgado à revelia, mas além disso, né, um processo que era para ter tirado 10 mil reais da minha conta, vamos dizer que com as custas processuais desse 20 mil, né? Mas se minha conta tinha 37, pelo menos 17 tinha que ter ficado lá, mas não. Todo o dinheiro da minha conta foi usurpado ali e tal. E aí, cara, a minha crença com relação ao judiciário brasileiro, que já não era muito, foi a zero, né? Porque se um juiz de primeira instância tem o poder de simplesmente mandar tirar todo o dinheiro da minha conta num processo julgado à revelia, né? Num processo que eu não fui intimado e tudo mais, então quer dizer que todo o processo, né, do processo civil ali, que seria de uma vara do trabalho, ele está contaminado, ele pode ser corrompido, né, vamos dizer assim, simplesmente pela palavra de uma pessoa falando que entregou uma carta que ele não entregou, beleza? Então, assim, depois desse acontecimento, né, eu fui fazer uma consultoria jurídica, né, não tinha dinheiro para poder pagar o advogado, então era um advogado conhecido, e falou assim, cara, se você for recorrer disso daqui, como o processo já foi julgado, isso vai demorar tempo e tudo mais, e aí você vai ter que pagar a custa de advogado, blá blá blá, talvez você não vai receber, sei lá, 5 mil reais, 6 mil reais disso daqui, né? Você dava isso como perdido, né? Não tem o que fazer, porque vai ter o custo do advogado que você vai ter que pedir para poder entrar, para poder reabrir o processo, não sei o que lá, dá esse dinheiro como perdido. Então você imagina, você pegar numa situação que eu tava, numa cidade que não era a cidade que eu nasci, que eu fui criado, né? Sem dinheiro nenhum, zerado, zero. Minha conta tava no zero, né? Sem dinheiro nenhum. Por um processo que, por mais procedente que fosse, né, não teve um julgamento correto. E aí eu não tinha o que fazer. Eu simplesmente não tinha o que fazer. Eu não tinha dinheiro para poder pagar um ônibus. Se eu precisasse pegar um ônibus, se eu precisasse pegar um ônibus para voltar para Vila Velha, eu não tinha dinheiro para poder fazer isso, né? Então foi uma situação bem complicada. E dali para frente eu comecei a querer entender um pouco mais sobre alternativas que eu tinha de não estar diretamente relacionado ao sistema fiduciário, né? Como é que eu faço para conseguir ter certeza que esse tipo de coisa não vai acontecer novamente? Então, assim, esse é um caso que aconteceu comigo pessoalmente, né? Então, uma experiência própria minha, mas eu já vi relatos de outros casos com outras pessoas muito semelhantes ou até piores, de um juiz simplesmente chegar lá e perseguir a pessoa e pegar todo o dinheiro que ela tem, mandar prender carro e não sei o que lá. Então a gente começa a perceber assim, cara, o carro que você tem aqui não é seu, porque a justiça ela pode simplesmente ir lá e mandar tomar. A casa que você comprou também não é sua, porque a justiça pode ir lá simplesmente mandar tomar. E o dinheiro que você tem no banco também não é seu, porque simplesmente o banco pode bloquear esse saldo por qualquer motivo que seja. E aí é uma dor de cabeça enorme para você conseguir reaver esse dinheiro, né? Isso se você conseguir reaver. Então o Bitcoin ele surgiu na minha vida nessa época e foi interessante porque você começa a estudar sobre a história do Bitcoin, sobre a proposta, né? Por que o Satoshi Nakamoto quis criar essa moeda, né? O Bitcoin e tal. E aí você começa a ver que é justamente por causa dessa descrença
sobre como funciona o sistema Fiat, né? Como é que funcionam os países, né? E não só o Brasil, tá? A gente está falando do sistema Fiat como um todo, né? De todos os países. Por exemplo, recentemente a gente viu aí o caso de quando estourou a guerra lá da Ucrânia com a Rússia, né? Independente de quem a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Mas independente de quem tá certo ou tá errado nessa história, os Estados Unidos simplesmente falou assim, ó, todo o dinheiro que a Rússia tinha aqui, né, nos bancos americanos, eles estão congelados e tal. Então perceba, né, que por mais custódia, entre aspas, que você tenha desse dinheiro nos Estados Unidos ou qualquer outro país, esse país ele tem um controle 100% de poder fazer com esse dinheiro o que ele bem entender. A gente já teve casos aqui no Brasil, por exemplo, né, do Collor, se não me engano é isso, né, não era vivo nessa época, dele pegar e bloquear todas as poupanças. Né, quem tinha dinheiro na poupança, o Collor foi lá e bloqueou e tal, e aí teve uma taxa enorme de suicídios, né? Pessoas que trabalharam a vida inteira e pouparam e deixaram esse dinheiro guardado lá, simplesmente da noite pro dia ele já não tinha um centavo, não tinha dinheiro para comprar comida, não tinha dinheiro para fazer nada, né? Por mais que esse processo depois ele foi liberando, se não me engano, né? Mas o governo ele tem uma outra parada que é engraçada, que é tipo assim, quando você precisa pagar alguma coisa pro governo, seja qualquer coisa que seja, para você discutir com eles tipo, primeiro você paga, depois a gente vê. Primeiro você paga essa dívida aqui que a gente tá falando que você tem, e aí lá na frente você entra lá na justiça para ver se a gente tá cobrando certo ou tá cobrando errado. E quando é para eles te pagarem, se você receber uma ação, qualquer coisa do tipo, eles vão jogar você lá na lista de precatórios, né? Vai ficar 10 anos para receber essa brincadeira, se receber, e aí vai vir um banco, vai chegar e vai falar assim, me vende essa dívida tua aí por 50% do valor, e aí o banco, né, que tem aquele esquema gostoso com o governo, vai lá e consegue receber 100% desse precatório, né, como a gente tem visto aí recentemente, esse escândalo que está sendo abafado aí dos precatórios, né. Mas então, e aí, se eu não consigo confiar no governo, eu não consigo confiar na credibilidade do judiciário, e ele tem esse poder de conseguir simplesmente mandar um ofício lá, uma carta, e qualquer juiz pode fazer isso, tá? Qualquer juiz de primeira instância ele pode pegar simplesmente e mandar apreender preventivamente o dinheiro que você tem na sua conta ou qualquer coisa do tipo, ou um bem que você possa ter que esteja no seu nome. Então, como é que eu faço para conseguir me proteger disso, né? E aí o Bitcoin é uma solução que foi criada justamente para que não seja possível nenhum governo do mundo conseguir tomar o que é seu, né? Então não adianta, nem se a polícia bater na sua casa e botar uma arma na sua cabeça, eles vão conseguir tirar os seus bitcoins ou as suas criptomoedas, a não ser que esteja em alguma empresa que tenha acordo com o Brasil. Por exemplo, recentemente a gente tem visto aí o Brasil tentando regulamentar, entre aspas, aí as exchanges e tudo mais. Por quê? Porque você colocando essa trava aí dentro das exchanges, as exchanges, para quem não entende nada desse mercado, é justamente como se fosse um comparativo de um banco, mas para criptomoedas, né? Então você transaciona e converte moedas dentro dessas exchanges, né? Então essas exchanges elas começando a ceder para o governo para tanto mandar informações para a Receita Federal quanto também para ter esse controle que eles têm hoje com os bancos, né? Então, se você mantém seu Bitcoin dentro de uma exchange, o governo, a Receita Federal, por exemplo, ela pode chegar lá na exchange e falar, bloqueia o saldo desse maluco aqui, e a exchange tem que cumprir. E ainda ela tem que ter uma sede no Brasil para ela ser processada no Brasil, né? Então, como é que a gente faz para poder, né, ter uma segurança? O Bitcoin ele tem uma característica que é muito interessante, que você não precisa de uma exchange para você poder transacionar Bitcoin, para você poder armazenar o Bitcoin. Você consegue fazer isso até fora da internet, se você quiser. Né? Você consegue fazer que a gente chama de paper wallet, né? Uma carteira de papel, ou você pode ter um sistema de Trezor da vida, você consegue ter várias opções aí de você criar sua carteira, e essa carteira não está vinculada a nenhuma exchange. Isso já te protege. Então, assim,
quem for começar a brincar aí com Bitcoin, com criptomoeda, o primeiro conselho que eu dou é você entender como é que funciona a carteira, como é que você gera a sua carteira com segurança e como que você faz a custódia dessa carteira. E aí essa carteira ela vai servir para você manter o seu saldo, né? Manter o seu dinheiro. E aí efetivamente, né, a gente precisa pagar a conta, a gente mora ainda nesse país que tudo roda no real, aí eventualmente quando você precisar pagar alguma coisa, você tem algumas opções aí para você conseguir pagar as coisas, boletos, Pix e tudo mais, né? Aí você manda o dinheiro para a exchange, saca e paga o que você tiver que pagar. Eu tenho feito isso desde 2018, mais ou menos assim, como eu tenho vivido, né? Meu dinheiro ele não fica em banco brasileiro, tá? Nem em banco lá de fora, ele fica em alguma cripto, e aí quando eu preciso eu trago esse dinheiro e saco e pago o que eu tiver que pagar e tal. Então assim, o Bitcoin ele é uma tecnologia muito interessante. Eu vou falar mais a fundo tecnicamente sobre as questões técnicas do Bitcoin num próximo vídeo, falar principalmente sobre a questão do Proof of Work, de como que funciona esse negócio que a gente chama de rede, né? Como é que é uma rede descentralizada, o que vem a ser isso, né? Muita gente escuta, né, as pessoas falando sobre isso, né, falando, Bitcoin é uma rede descentralizada, não sei o que, como é que isso efetivamente existe, né? Como é que a rede consegue entrar num consenso, o que é mineração e tudo mais, esses termos assim que ficam um pouco distante da realidade do senso comum, né? E aí eu quero, nos próximos vídeos aí falando sobre Bitcoin de forma mais técnica, eu quero tentar fazer um resumo de como é que funciona essa estrutura do Bitcoin, mas de uma maneira que uma pessoa que é leiga, que nunca conviveu com o Bitcoin, né, não tem um conhecimento, ele consiga entender por que isso é uma tecnologia revolucionária, por que nenhum governo consegue ter acesso aos seus ativos, né? E como que isso tem se provado, como é que essa tecnologia tem se provado segura ao longo do tempo, mesmo tendo milhares de pessoas no mundo inteiro tentando hackear. Você pode ter certeza que existem milhares de pessoas tentando hackear a tecnologia do Bitcoin, né? Principalmente depois que ela começou a efetivamente ter um valor, né, pareado ali, né? E, enfim. Então, assim, para uma pessoa que consiga descobrir uma forma de conseguir burlar a rede do Bitcoin, ela estaria multimilionária, né? Em dólar ainda, né? Porque o valor do Bitcoin tá um valor de 70 mil dólares, sei lá, não lembro direito quanto que tá e tal. Então existe um incentivo financeiro para o cara tentar burlar, e até hoje a gente nunca teve efetivamente um hackeamento da rede do Bitcoin que pelo menos não publicamente, né? Eu não conheço nenhum relato de um hacker que tenha conseguido roubar, né, mudar a sequência da blockchain ou qualquer coisa do tipo. E aí, quando eu for falar mais de forma técnica sobre a estrutura do Bitcoin, a gente vai entender porque que isso é improvável de acontecer, muito difícil de acontecer, e aí eu vou tentar explicar de uma forma simples o que é a rede, o que é a prova de trabalho, né, o Proof of Work, né, e como que isso faz com que a rede seja segura. Então, assim, meu conselho, né, se você teve uma experiência parecida ou não quer passar pela mesma experiência que eu tive, e quer começar a entender mais sobre Bitcoin e começar a guardar seu patrimônio ali, pelo menos em parte, o que eu indico a todos é procurar soluções de moedas que são pareadas a outras moedas, né? Tipo uma stablecoin da vida, né? Um SDT, um SDC, porque tem menos volatilidade, né? O Bitcoin e o Ethereum não são moedas que são muito fáceis de você digerir a instabilidade dela, né? Você pode ter uma queda muito grande ou uma alta muito grande dessas moedas, então é preferível que você consiga manter os seus ativos em moedas mais estáveis, né? Por isso que o nome é stablecoin. Então, mas também sempre tendo um olhar para o Bitcoin, para tudo que está acontecendo nesse universo, né?
para você ser uma pessoa que tem conhecimento, né? Você tem o mínimo de conhecimento para caso você precise algum dia utilizar, você já tem esse conhecimento mais aprofundado sobre o funcionamento das criptomoedas e sobre o Bitcoin, qual é a proposta e por que isso está sendo tão difundido, porque tem tanta gente interessada, inclusive grandes bancos interessados no Bitcoin, né, e tudo mais. Eu vou ficando por aqui, eu acho que esse vídeo já ficou legal assim, né? Deu para dar um overview geral do porquê, inclusive eu acho que o título vai ser porque comecei a utilizar Bitcoin, né? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, com quem tem interesse aí nessa área de criptoativos e tudo mais. A gente se vê na próxima.